Nós já falamos aqui um pouco mais cedo, Fran, sobre as declarações, e eram muito esperadas durante o fim de semana, do presidente argentino Javier Milei. A dúvida residia sobre a possibilidade de que ele criticasse diretamente e nominalmente o governo do presidente Lula, ou se só ficaria nas conversas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A opção 2 foi adotada por Milei. Só que vamos pensar um pouco mais no pano de fundo. Como é que você avalia que tem sido eventos como esse do CEPAC e eles têm algum impacto ou são uma tentativa da direita brasileira de se consolidar para os próximos anos? Pois é, Ibrahim. A gente falou aqui nos últimos dias justamente de uma preocupação do Palácio do Planalto, do entorno ali do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, com o fortalecimento aí de Donald Trump, uma vez que o candidato, o democrata, né, Joe Biden, aí, que vai tentar a reeleição, tem se mostrado fragilizado, né, durante aparições públicas e até mesmo durante um debate promovido aí pela CNN com o candidato republicano. Pois bem, a direita, justamente, assim como aconteceu lá em 2018, e a gente pode, ali por meados de 16, 17, a aposta neste ano, até pensando numas eleições de 2026, é justamente ter uma organização melhor, digamos que se inspirando aí internacionalmente. Hoje, dois líderes da extrema-direita internacional se despontam, né, que é o caso de Javier Milei na Argentina e Donald Trump nos Estados Unidos, e a ideia, Ibrahim e Thalita, conversaram com pessoas desse campo político aqui no Brasil, eles contam que é justamente poder juntar essas forças para mostrar a força que tem a extrema-direita, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, aí pensando nas eleições de 2026. E isso muito amparado também, uma vez que tem acontecido em vários outros lugares do mundo. Ontem na França acabou sendo diferente aí, digamos que aos 45 do segundo tempo, né? Mas, querendo ou não, são forças políticas importantes. Nessa conferência, né, de conservadores lá em Santa Catarina, não só Javier Milei, mas como também vários outros líderes da extrema-direita na América Latina estavam presentes, e a ideia é justamente fortalecer isso, uma espécie, digamos que, união internacional para que as candidaturas de direita no Brasil ganhem mais força neste ano, mas principalmente pensando em 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante o discurso, ele deu a entender que aposta aí numa reversão da inelegibilidade dele, né, no TSE. No ano passado, ele foi considerado inelegível por 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral e para que ele possa se tornar elegível de novo, ele tem recorrido ao Supremo e também ao TSE, mas isso aí teria que reverter essas 2 decisões. Hoje, por mais que a formação aí do tribunal esteja diferente, com a saída de Alexandre de Moraes, as pessoas não estão colocando tanta fé assim, igual o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a ideia da direita no Brasil é justamente fortalecer um outro nome, e aí a gente tem o nome, por exemplo, de Tarcísio de Freitas, inclusive Ronaldo Caiado e também Romeu Zema acabaram sendo criticados nessa conferência, né? Mas a ideia é justamente aproveitar, surfar na onda de como está a direita hoje na Argentina, nos Estados Unidos, em outros países, para não só organizar, mas para fortalecer um outro nome, além de Jair Bolsonaro, pensando aí nas eleições presidenciais de 2026. E acho que, inegavelmente, Fran, pelas menções que foram feitas, pelas relações construídas ao longo da realização do CEPAC no Brasil, desde que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal, iniciou a sua jornada de trazer esse evento para o país, podemos atribuir claramente essa ascensão destes grupos à participação e à entrada de Jair Bolsonaro como um player bem ativo na política nacional, né? Ao longo dos discursos, eu estava vendo, por exemplo, o discurso do deputado deputado estadual Bruno Engler, que fez uma apresentação sobre a Lagoa da Pampulha. Falou muito sobre o sistema não querer que a Lagoa da Pampulha fique limpa e fazendo críticas específicas ali à Copasa, fazendo críticas ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, mas sempre conduzido pela guia mestra de ser somos todos Jair Bolsonaro, né?
Exatamente. O que a gente viu podem ter outras possibilidades, mas elas somente vão acontecer se não conseguir reverter de modo algum aí a situação de Jair Bolsonaro no TSE. Agora, a gente viu apenas a ex-primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, aí dando indicativo justamente de que, durante o discurso ela falou, né, que poderia, que mesmo que se for outro nome, é Bolsonaro quem vai escolher. Então, assim, as lideranças políticas da direita no país, eles também estão preocupadas em não ter um outro nome neste momento e em mostrar que realmente a força é Bolsonaro. E isso a gente viu até mesmo com Javier Milei. E aí um ponto interessante também para se destacar, Ibrahim, é justamente o quanto que tanto deputados, senadores, bolsonaristas, eles também têm ampliado bastante as viagens internacionais, né? Indo no Congresso americano, indo em outros países, justamente porque uma das ideias é que, já que eles são movidos também muito pelas redes sociais, é que esses outros debates, como por exemplo Lagoa da Pampulha ou vários outros debates mais regionais, eles possam ganhar força nas redes sociais de nomes expressivos da extrema-direita em outros países, para que assim eles também possam ganhar relevância ali na sua rede social, em quem segue e pessoas que podem acabar aí considerando que são relevantes esses temas, que esse apoio é relevante para assim votar posteriormente. Então é interessante ver também como eles têm se organizado nesse sentido, porque o que a gente viu durante esse ano e no ano passado também foram vários deputados, né, viajando, buscando esse apoio internacional, mas se a gente for pensar na presidência da República em 2026, o discurso ainda continua aí com Jair Bolsonaro, independente dessas duas decisões do TSE. Eu acho bem interessante, viu, Thalita e Fran, como alguns dos temas que até outro dia a gente viam reduzidos numas discussões locais ou discussões nacionais, agora todos eles se tornaram questões internacionais, né? Por exemplo, pegar alguns termos, assim, as pessoas sempre se identificaram como sendo cristãs ou não, né? Ou coisas dessa natureza, mas agora parece que é um pacote completo, assim, é liberal, cristão, anti-aborto, isto. Você tem uma espécie de transnacionalização de alguns conceitos que... Uma cartilha, né? Exatamente. E a gente está vendo isso se repetir em outros países. Discussões sobre imigração. Acho que o Brasil fugiu um pouco disso pela natureza do país. Mas a gente já chegou a ver coisas dessa natureza, né? De gente discutir, não, mas peraí, vamos olhar para as fronteiras e não pode receber venezuelano, não pode isso aqui, não pode isso aqui. Que são pautas que têm sido levadas. E a gente vê discussões no CEPAC, nos campos mais conservadores nos Estados Unidos, na Europa, de maneira geral, isso também está acontecendo. Então, claramente é um movimento que ganhou ares mundiais, né? Não é mais algo reduzido e localizado numa cidade, num estado, num país apenas. Até para que as cidades possam discutir de fato, né, de forma mais ampla, Guilherme, Fran, precisa chegar aos patamares maiores, né? Ao governo federal, aos governos estaduais. Então, as prefeituras que antes eram muito preocupadas com isso, né? As cidades que se preocupavam muito, essa discussão começa e ganha cada vez mais força. E que bom, né? Que a gente precisa, sim, abrir os olhos aí para a situação.